Espírito Santo, Senhor, te peço sabedoria, conhecimento. Vou falar um pouquinho da tua santa ceia, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar e nos orientar, porque a tua palavra não muda, ela permanece para sempre, Senhor. Coloca anjos aqui no altar, na porta da igreja, sobre o coração do teu povo, em o nome do nosso Senhor Jesus. O que é a Santa Ceia? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre ela. A importância de uma Santa Ceia na vida de um cristão. Assim como a nossa carne, ela precisa de um alimento para fortalecê-la, para que ela não fique fraca, também o nosso espírito precisa de um alimento espiritual. E a Santa Ceia, olha pastor, eu digo, Santa Ceia é o alimento para a alma. A Santa Ceia representa o corpo e o sangue de quem? De Jesus. Então você veja o tamanho da importância, irmão. Porque a Santa Ceia, ela representa aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Diga glória a Jesus. Então quando ele se juntou-se, mandou preparar o lugar da ceia, você veja que Jesus, ele pediu para que os seus discípulos fossem em um certo ambiente e preparassem o lugar da ceia. E naquela Santa Ceia, Jesus esteve com eles a cear. E ele pegando o pão, ele partiu, deu graça ao Pai e disse: comei, porque é o meu corpo que será partido por vós. Semelhantemente depois dele cear, ele também pegou o suco de uva, ele apresentou ao seu Pai e disse: bebei em memória de mim, porque é o sangue da nova aliança. Diga glória a Jesus. Então dá-se para perceber, irmão, que a Santa Ceia representa aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, aquele que fez tudo o que há. Diga glória a Jesus. A Santa Ceia, ela tem poder de alimentar o seu espírito, mas também a Santa Ceia, ela tem poder também para te matar. A Santa Ceia também tem poder de te adoecer. A Santa Ceia tem poder de fazer muitos partir desse mundo para o outro mundo. Você sabia disso? Quando nós comemos ela indignamente. Porque Jesus diz: come e bebe para a sua condenação. Esperais uns pelos outros. Se tiver fome, come em casa, para que não se ajuntai para a condenação, por não discernir, ou, em outras palavras, não respeitar o corpo de quem? De Cristo. Então olha para seu irmão e diga: Santa Ceia não é brincadeira, irmão. Outra coisa, em todas as igrejas, em todo o mundo, eu já fui de várias igrejas, e já contemplei muitas pessoas, quando iam cear, que passavam 30 dias, e quando chegava no dia da Santa Ceia, muitos não ceavam, e outros só pediam perdão quando era no dia da Santa Ceia. Está certo ou está errado? Está errado, irmão. Porque você não deve cear para trazer para as pessoas que você está bem com Deus. Porque ainda que você ceie, ainda que você tome a Santa Ceia para aparentar para as pessoas que nós estamos bem, mas tem um que sonda o teu coração. Diga glória a Jesus. Jesus, ele sonda nossos corações e ele sabe se nós estamos prontos, preparados para cear. Nós temos 30 dias para se entregar em oração, em jejum, pedir ao Senhor força e reforço, para que quando nós cheguemos no dia da Santa Ceia, nada possa impedir que você ceie. Diga glória a Jesus. Não se deve pedir perdão só no dia da Santa Ceia, tem que ser antes. Porque muitos pedem com medo de morrer, com medo de adoecer.
e com medo de ir para o inferno. A Santa Ceia nós temos que fazer isso com o quê? Com alegria, diga a Jesus. Então o pão simboliza a carne do Senhor e o cálice simboliza o seu sangue, exatamente por esse motivo que aquele que vai cear deve ter muito cuidado, pois estará comendo e bebendo do que o que? É santo. Olha para seu irmão, diga, você que vai cear, diga meus parabéns, porque você está comendo aquilo que é o que? É santo. Quando nós ceia com o Senhor bem, irmão, você sai com o seu espírito fortalecido, diga glória a Jesus. Você come um pão que vai durar por 30 dias, você bebe o sangue de Cristo que vai te fortalecer por 30 dias. E muitas pessoas levam por brincadeira o seu chamado, a obra de Deus na sua vida, e se contaminam, levam as coisas por brincadeira e não ceia, e o espírito da pessoa fica tão fraco, debilitado, anêmico, irmão, que não tem força de buscar a presença do Espírito Santo. Por isso que nós temos que entender que a Santa Ceia é o alimento para a alma, para o espírito. Nada pode alimentar o seu espírito a não ser a Santa Ceia. Porque Jesus disse que todo aquele que não comer e não beber da Santa Ceia não herdará o reino dos céus. Você sabia disso? Quem sabia disso? Você sabia que quem não come, quem não bebe vai se perder? Aí você para e pensa, por que nós não ceamos? Por que nós não comamos do pão e do sangue de Cristo? Aí você vai dizer, não pastor, porque eu fumo. Não pastor, porque ainda eu gosto de uma cerveja. Não pastor, porque ainda eu gosto de uma musguinha mundana. Não pastor, porque ainda não quero levar as coisas de Deus a sério. Não pastor, eu ainda estou duvidoso no meu coração se eu quero ser crente ou não. Não pastor, porque ainda eu creio em Frei Damião, ainda eu creio em São José e Maria. Não pastor, olha, eu tenho tanta dúvida no meu coração. Olha para seu irmão, é tempo de ter essa dúvida, é tempo de se preparar porque Jesus está voltando. Diga glória a Deus. E aquele que não cear, aquele que não comer da carne e do sangue de Cristo, Jesus diz que não é digno de entrar no reino dos céus. A importância de você se preparar para se encontrar com quem? Porque essa Santa Ceia que nós estamos tomando aqui hoje é um preparamento para a grande Santa Ceia que vai estar lá no céu. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que todos os salvos, quando for arrebatado com o Senhor, o Cordeiro entrará na frente, o seu rebanho de ovelhas atrás, uma mesa que não tem fim, e ali nós estaremos louvando e ceando com o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. A Santa Ceia, irmão, ela é algo simbólico, mas é algo poderoso, porque mexe com o mundo espiritual. Você vê que quando Jesus ele estava com os seus 12, Jesus ele se senta e ele diz assim, um de vós há de me trair. Os apóstolos começaram a perguntar um para os outros discípulos, mestre, sou eu? O outro saltou e disse, mestre, porventura sou eu, mestre? E todos eles começaram agora a indagar uns com os outros, será que sou eu? Não, será que é você? Aí Jesus ele olha e diz, aquele que mete a mão no prato comigo, esse é o que vai me trair. Diga glória a Jesus. Então, irmão, para você ver que a Santa Ceia também foi algo que revelou também entre os 12 qual iria traí-lo. Então toda vida que nós tomamos a Santa Ceia indignamente, toda vida que nós não tem a sensibilidade no seu coração de respeitar esse dia tão precioso, irmão, nós estamos traindo, fazendo como Judas, nós estamos traindo Jesus de Nazaré. Olha para seu irmão, diga, cuidado para não meter a mão no prato. Diga aí, cuidado para não meter a mão no prato. Em Mateus 26, 26, 28 diz, e quando comia, Jesus tomou o pão, e abençoando partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido, meu corpo que tomai e comei, isto é meu corpo. Tomando o cálice e dando graça, deu e dizendo, bebei
dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos seus. Olha, para a remissão de quê? Dos pecados. Então, para você ver, irmão, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Eu queria que um obreiro ficasse aqui para ir levantando aqui. Se não fosse pedir muito. Louvado seja o nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Então a gente vê, irmão, tanta gente que vão ser condenados. Porque muitas vezes toma santa ceia com o coração sujo. Muitas vezes nós vivemos uma vida mundana e nós tomamos santa ceia indignamente. Agora aprenda, Deus ele não quer que você seja condenado, eu seja condenado. Deus ele revela na sua palavra como nós devemos tomar essa santa ceia. Mas se nós se rebeliar contra a palavra de Deus e tomar ela indignamente, irmão, nós estamos trazendo sobre nós repentina destruição. Mas ainda tem tempo para você, nessa noite, conhecer as suas falhas, conhecer o seu defeito e dizer: Senhor, me perdoe, Senhor. E o sangue de Jesus te perdoará de todo pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. Mas aquele que esconde as suas transgressões, irmão, não será perdoado. Em João 6,53 diz: Jesus, pois, disse-lhe: na verdade, digo que se não comer desta carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem falou isso aqui foi quem? Que quem não comer da carne e não beber do seu sangue, não terá vida em si mesmo. Quem é a vida? Jesus. Então, se eu tenho algo ainda que me impede de cear, a vida não está em você. Se tem algo na tua vida que impede de você cear com o Senhor, a própria Bíblia, a própria palavra diz que ainda não há vida em você. Está aqui ou não está? É conversa do pastor ou está escrito aqui na Bíblia? Jesus disse: na verdade te digo, se não comerdes de quê? Da carne. Carne é o quê? A santa ceia do homem, e não beber do seu sangue, que é também o suco de uva, e uma vez consagrado, ligado aos céus, é como se fosse o sangue e a carne de Cristo, não tereis vida em vós mesmos. As pessoas, irmão, passam 10 anos, 20 anos dentro de uma igreja, irmão, mas não querem se batizarem, não querem ter comunhão com o Espírito Santo, achando, irmão, que Deus é amor, achando que Deus vai naquele dia passar a mão na nossa cabeça, achar que naquele dia nós vamos chegar chorando diante dele, e Jesus vai dizer: tá bom, meu filho, eu te perdoo. Naquele dia que o Senhor vier como juiz, não vai ter escapatória para ninguém. Não adianta dizer para Deus que vivia dentro de uma igreja, não adianta dizer para Deus que louvava, não adianta dizer para Deus que era pastor, que era obreiro, que era missionário, não adianta dizer para Deus que você tinha 20, 30 anos de igreja. Jesus vai olhar na nossa cara e vai dizer: eu não te conheço. Irmãos, nós sabemos da verdade, irmãos, mas por que resistir ela? Se nós sabemos que temos que se batizar, por que nós não se batiza? Se nós sabemos que temos que deixar as coisas mundanas, por que nós não deixamos? Se nós sabemos que temos que deixar os vícios, por que nós não deixamos? Porque Jesus disse que naquilo que você for preso, você é o quê? Escravo.
Olha para seu irmão e diga: escravo não entra no reino do céu, só quem entra é livre. Diga glória a Deus. Só quem entra são as pessoas que se arrependem, são as pessoas que entregam a sua vida para Jesus, são as pessoas como chegava no Rio Jordão, olhava para João Batista, dizia: João Batista, me batiza porque eu me arrependo, porque agora eu quero entrar no reino do céu. Diga glória a Deus. Mas quantas pessoas, sabendo da palavra, conhecendo a palavra, irmão, não querem entregar as suas vidas para Jesus? Você pergunta para as pessoas que é Jesus, a pessoa diz: não quero não. Não quer não, por quê? Porque ainda eu gosto de uma festa. Outro diz porque eu gosto de um cigarro. Outro diz porque eu gosto de uma maconha. Outro diz porque eu gosto de uma cervejinha gelada. Outro diz não, porque eu gosto, pastor, de ainda ouvir um rock, um funk. Pastor, porque ainda eu gosto de ir para o cabaré. Eu ainda adoro Frei Damião, São José, São Pedro. Pastor, ainda eu gosto de visitar um centro de macumba, para tomar um descarrego lá. E sempre as pessoas têm a desculpa. João Batista disse: arrependei-vos, convertei-vos, se batizai-vos, e vós entrará no reino, porque virá outro após mim. Eu batizo vós com água, mas aquele que vem após mim vos encherá do Espírito e fogo. Mas você vê a resistência das pessoas. Você vê a resistência das pessoas, porque não querem entregar suas vidas para Deus. Em outras palavras, as pessoas querem ser beneficiadas pelo poder do Espírito Santo, mas relacionamento verdadeiro não querem, porque sabe que para se relacionar com Deus tem que perder. Para se relacionar com Jesus, você vai ter que perder tanta coisa. Olha para seu irmão e diga: vai ter que perder tanta coisa. Diga: vai perder amigos. Diga: vai ter família que vai te abandonar. Diga: você vai perder até emprego, porque o dono vai saber que tu é crente, não quer você nem lá. Mas diga para seu irmão: mas todos aqueles que servem a Deus, se a porta se fechar aqui, Deus abre 10 acolá. Diga glória a Deus. Deus, Ele guarda o que é seu, irmão. Deus, Ele honra aqueles que buscam a sua palavra, meu Senhor, com sinceridade. Quer Jesus? Hoje não. Quer Jesus? Não, quero não. Quer uma cervejinha? Quero. Quer Jesus? Não, hoje não quer não, mas quer um cigarrinho? Eu quero. Quer Jesus? Quero não. Quer chamar palavrão dentro de casa? Eu gosto. Eu adoro, pastor, chamar nome dentro de casa, palavrão. Até com as lagartixas da minha casa eu jogo praga nelas. Quer Jesus? Quero não. Mas fica em casa dançando na boca da garrafa. Quer Jesus? Quero não, mas eu aceito, pastor, um pacotinho de trevo, um pacotinho de fumo do bom, um cigarro carto. As pessoas, irmão, para as pessoas Jesus não vale mais nada. As pessoas estão trocando Jesus até por coisas insignificantes, irmão. Mas naquele dia que Jesus voltar, as pessoas que estão presas nesse mundo vão chorar amargamente, viu? Agora imagina nós ter a chance e a oportunidade de se salvar e naquele dia descobrir que se perdeu, irmão. Porque Deus dá tempo a cada um de nós para nós se converter, para nós mudar o nosso caráter, para nós entregar nossa vida de verdade. E muitos ficam achando que tem muito tempo para frente. Olha para o seu e diga: você pode sonhar que amanhã vai amanhecer vivo? Você pode ser que amanhã você esteja dentro de um caixote. Eita, fulano morreu de um espirro. Fulano estava comendo e caiu em cima do prato. Desmaiou, levaram para o hospital, não chegou nem na porta do hospital. Aí naquela hora, aí eu quero ver.
Porque nós sabemos muito bem que quando nós dormimos em Cristo, quem vem buscar é o Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Mas se nós não tiver vida em nós mesmos, quem vem buscar é o diabo, meu irmão. Os demônios estão tomando posse das pessoas vivas. Vocês veem com seus próprios olhos pessoas se manifestando, o demônio dizendo: eu vou levar essa desgraça para o inferno porque ela é minha, ele é meu. As pessoas veem as manifestações espirituais, as pessoas veem que o diabo está tentando levar milhares e milhares de almas para o inferno. Nós sabemos disso, irmão, mas nós não queremos entregar nossa vida para Jesus de verdade. Ficamos brincando com a obra de Deus, brincando com o tempo que Deus te dá para que você seja salvo, para que você seja liberto, para que você possa cear com Cristo Jesus e Jesus cear contigo, irmão. Ah, pastor, só vou entregar minha vida quando eu tiver com 80 anos. Eu vou ser sincero para você, se nós chegar em 2030, eu estou botando 2030, estou botando isso aí, porque o anticristo já está se preparando, irmão. A besta já está se preparando. Os governos mundiais já estão fazendo reunião e estão querendo levantar um líder mundial, e nós sabemos quem vai ser esse líder mundial, irmão, que é o anticristo. Você só vai poder comprar, só vai poder vender, só vai poder ter uma casa, só vai poder ter um carro, você só vai poder chegar no hospital, tirar um exame se você tiver 666, se você não tiver, você é preso, você é tomado tudo que você tem, irmão. Mas muitas pessoas preferem esperar o anticristo. Mas eu prefiro esperar o arrebatamento de Jesus. Diga glória a Jesus. Eu vou deixar casa, carro, vou deixar meu sapato, minha roupa, tudo pro diabo mesmo. Vai ficar para ele mesmo, irmão. Essa roupa que tu tem, quando tu for arrebatado, não vai no teu corpo não. Esse sinal que você tem, essa perna torta que você tem, essa barriga quebrada que você tem, vixe, também é demais, ó. Essas estrias, essa careca que você tem, vai ser tudo mudado. Quando você chegar lá, a Bíblia diz que tu será semelhante a Cristo Jesus. Diga, graças. Que é isso, Júnior? Vá devagar, meu Júnior. Até os buchos quebrados, meu Júnior. Deus me livre. Suba um pouquinho, irmão Júnior. Os que ceiam incorretamente, todos aqueles que ceiam incorretamente estarão adquirindo morte eterna. Olha aí. Toda pessoa que ceia indignamente está ceando para a morte eterna. Em outras palavras, você está dizendo: Satanás, eu me entrego a você. Toma, Satanás, meu espírito para você. Você está pensando que o diabo está preocupado se tu está dentro de uma igreja? Tu pensa que o diabo está preocupado se nós somos pastor, obreiros? Não. A preocupação do diabo é se você serve a quem? A Jesus. Porque ele sabe que o que serve a Jesus ele não pode tocar e nem triscar, porque é do Cordeiro. É terra peculiar do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Pergunta para o seu irmão: tu é terra peculiar de Jesus? Ou ainda não tem seca, não tem arame, não tem parede? Entra quem quer, sai quem quer. Porque na hora que você entrega a sua vida para Jesus de verdade, que você passa a cear com Jesus, Jesus cear contigo, Deus ele faz uma muralha de fogo. Diga glória a Deus. E quando o diabo ele vem, que ele olha para você, ele vê fogo e volta para trás e diz: é daquele lá de cima. Mas quando ele chega até você, que vê as paredes caídas, a placa do dono apagada, a Bíblia diz que ele traz mais 7, com ele faz 8, e aí aquela casa vai entrar em bagunça total. É melhor ser casinha de Jesus, né? De que casinha dos cramunhão. Para terminar, em 1 Coríntios 11, 27 diz:
Portanto, qualquer que comer, olha aqui, viu? Não é coisa de pastor não, viu? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado pelo corpo e o sangue de Jesus. Suba um pouquinho, João. Aleluia. Em 1 Coríntios 11, 24, 25 diz: E tendo dado graça, partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que será partido por vós, fazei isso todas as vezes que em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice sangue do Novo Testamento, do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Suba um pouquinho, irmão Júnior. Ô, irmão Júnior. Aí, todos os que ceiam a Jesus com como todos que aceitam Jesus, tá bem apagado aí. Todos os que aceitam Jesus como seu Salvador, passou pelo batismo das águas, pois o batismo das águas é a atitude que, aqui não estou vendo nada, vou pular para ali, a sua fé ao público, mostrando que os homens realmente aceitou a sua palavra, caso contrário, atrairá para si condenação. Você entendeu? Tem que ser ao vivo aí, a cores. Quer Jesus? Quero. Quer se batizar? Quero. Quer cear? Melhor ainda. Aí você está apto para entrar no reino dos céus. Diga, Jesus. Mas aí, aqueles que não aceitam passarão para quê? Condenação, por não querer participar do sangue do corpo de Jesus. Agora preste atenção: examine, pois, o homem a si, e assim coma deste pão e beba de quê? O pastor pode impedir de você cear, sim ou não? O pastor não pode chegar para você e dizer: olha, você não vai cear hoje. Por quê? Porque não é o pastor que te perdoa, é Jesus. Você pecou agora, mas dentro de 10 minutos você dobrou seu joelho e disse: Senhor, eu errei, Pai, eu reconheço que eu errei. Na hora que você se levantar dali, você já está apto para cear. Mas tem que ser um arrependimento verdadeiro. Diga glória a Jesus. Quando você se arrepende, você não volta a praticar mais. Ou eu estou errado? Se você pede perdão de algo para o Senhor, você não vai voltar a fazer mais o que você fazia. Porque se você voltou a fazer, você não se arrependeu de verdade. Foi só uma farsa, foi só para convencer Deus. Então nós temos que se levantar e cear. Diga glória a Jesus.